Como é que Deus fala com você? Como Deus fala com a gente? Preste atenção, você que diz assim, eu gostaria de aprender a linguagem de Deus, a língua de Deus. Eu gostaria de saber ouvir a voz de Deus, compreender o que Ele está falando comigo, quer falar comigo. Preste atenção, eu vou lhe dar 3 formas que Deus fala com você, fala com a gente. Ou pelo menos tenta falar, não é? Deus falar é uma coisa, a gente ouvir é outra, completamente diferente. Não é que haja apenas 3, há muitas formas. Deus pode falar, literalmente, através de qualquer coisa que Ele quiser, através de um jumento, se for necessário. Mas eu vou falar de 3. Antes de falar dessas 3 coisas, deixe-me lhe dizer logo uma forma que você não vai ouvir certamente a voz de Deus. Por exemplo, deixe-me lhe dar uma analogia aqui. Sabe por que você, não estamos agora ouvindo o som de samba? Sabe por que eu e você agora não estamos ouvindo o som de música eletrônica, música metálica ou clássica? Sabe por quê? Porque nós não estamos sintonizados numa fonte que reproduz esse tipo de música. Não estamos ligados nisso. Se eu quiser ouvir algum desses tipos de música, eu vou ter que procurar, não é? Eu vou ter que ir procurar o artista, procurar o canal, procurar a fonte, a plataforma digital, enfim. Onde eu estiver com acesso a isso, eu vou procurar e aí sim eu poderei, em alguns segundos até mesmo, começar a ouvir o tipo de música que eu quiser. Mas por que eu comecei a ouvir? Porque eu fui buscar. Eu fui sintonizar. Então, você não ouve aquilo que você não sintoniza. Você não vai ouvir o que você não sintoniza. Às vezes você pode até estar num ambiente onde há um certo tipo de ruído, de voz, de música, mas você não está ouvindo aquilo ali. Aliás, isso acontece direto com maridos e mulheres, especialmente com maridos. A mulher está falando. Ele não está sintonizado na voz dela. Daqui a pouquinho ela pergunta, você ouviu o que eu falei? Aí ele, hã? E muitas brigas conjugais começam assim, não é? O marido está ali só de corpo presente, mas a mente ausente, não está sintonizada na voz da sua mulher. Pois é, mesmo ouvindo, não está ouvindo. Então você entende bem o que eu quero dizer, não é? Para você ouvir qualquer voz, você precisa sintonizar nela. E não é diferente com a voz de Deus. É preciso você querer e propositalmente, intencionalmente buscar ouvir a voz de Deus, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que você tem que entender. Se você não sintoniza, você não vai ouvir. Muito bem, vamos lá. 3 formas que Deus fala conosco. O livro de Jó, lá no capítulo 12, versículos 7 e 8, diz assim: Mas pergunta agora aos animais, e cada um deles te ensinará. E as aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Veja que Deus fala conosco através dos animais. Jesus falou isso de outra forma quando ele disse, tratando da ansiedade, né, das pessoas ansiosas. Preste muita atenção. Ansiedade não é uma coisa nova. Já na época do Senhor Jesus, as pessoas viviam ansiosas. E Jesus, tratando da ansiedade, dando a cura para a ansiedade, ele orientava as pessoas a olharem para as aves dos céus. Olha os passarinhos. Eles não trabalham, você não vê nenhum passarinho saindo de manhã com uma maletinha, não é? Uma mochilinha nas costas, eu vou ao trabalho. Você não vê isso. Você não vê nenhum pássaro
preocupado com o que ele vai comer, preocupado onde ele vai tomar banho. Você não vê isso. Você vê os pássaros brincando, piando, cantando. Você vê os pássaros comendo sem que ninguém os alimente. Não é verdade? Ninguém os alimenta, mas eles comem. Porque Deus deixa lá para eles, de uma forma ou de outra, a sua comida. Então Jesus disse: olhai para as aves dos céus. Notem que elas não trabalham, elas não fazem nenhum tipo de trabalho remunerado. E mesmo assim, o vosso Pai Celestial as alimenta. Salomão, famosamente, também disse: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vai ter com a formiga. E veja que elas, mesmo sem terem mestres, capitães, patrões, elas trabalham em ordem, organizadamente. Elas guardam o alimento no verão, se preparando para o inverno. Então, como a Bíblia diz, pergunta aos animais. Olha para os animais. Deus deixou pistas, Deus deixou lições em toda a sua criação. Os animais é uma forma pela qual ele fala. Mas ele também fala através da natureza, da sua criação. Salmo 19 diz assim: os céus declaram a glória de Deus. Os céus, eu creio que uma das maiores vozes que falam por Deus são os céus. Os céus, você sabe que o ser humano, quando ele busca esperança, quando ele busca ânimo, ele olha para o alto. Ele olha para o céu. Quando ele está desanimado, não é curioso isso? Quando ele está desanimado, ele olha para baixo. Quando ele está buscando esperança, ele olha para o céu, ele olha para cima. Não é curioso isso? Sobre o ser humano? Qualquer cultura, qualquer nação, qualquer nacionalidade, o ser humano gosta de olhar para o céu. Por que a gente olha para o céu esperançoso? Por que a gente olha para o céu assim como quem busca uma resposta? Por que será, hein? Por que será que isso está dentro do ser humano? Por que não olhar para o lado? Por que não olhar para a ponta do pé? Por que não cavar um buraco e olhar? Não, a gente olha para o céu. Por quê? Está escrito aqui, Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Então Deus está falando. Você sabia, alguns cientistas, estudiosos, postulam que o mundo é resultado de uma explosão, não é? De uma grande explosão, de um acaso. Não é? E dizem que tudo isso aqui é um acidente, não passa de um acidente. É uma grande coincidência. O fato de haver vida na Terra, o fato de haver tudo que existe, do jeito que existe, é uma mera coincidência, é um acidente. Mas você sabia que se você mudasse uma das leis da natureza, se você mudasse um pouquinho, uma fração de milésimos das leis da física, da lei da gravidade, se você mudasse um pouquinho de qualquer lei da natureza, nada disso que existe existiria. Você sabia que a natureza ela é programada com mais precisão do que um relógio suíço? Que tudo que existe e funciona harmoniosamente, funciona calculado ao micromilésimo de forma que funcione do jeito que funciona? Ou seja, as chances de isso ter sido um acidente, meu amigo, minha amiga, é como costuma-se dizer, é preciso muito mais fé para crer nisso do que crer que há uma mente criadora, inteligente por trás de tudo isso. Então a natureza fala, as estrelas falam, o sol, o céu, o mar, as montanhas,
o corpo humano, quando você olha o corpo humano, né, você estuda o corpo humano e a sua maravilhosa forma em que é formado, que é construído, foi construído, você fala, não é possível. Isso aqui não é coincidência. Então, a natureza fala. Essa é a segunda forma. E a terceira forma, a principal, mais direta, que Deus fala com você, é através da sua palavra. Ele deixou uma palavra. Sabe, quando a gente era criança e adolescente, quando a gente gostava de alguém, tinha aqueles namoricos, aqueles crushes, né? Numa menina, ou a menina na gente, em nós, no rapaz. Então costumava se escrever cartinhas, não é? Eu escrevi muitas cartinhas de amor, inclusive para a Cristiane que ela guarda até hoje. No passado, hoje não se faz mais isso, né? Felizmente, a maioria não se faz mais isso, nem sabe o que é, nem sabe escrever às vezes. Sabe digitar, mas não sabe escrever com a mão. Mas enfim, então a gente escrevia cartinhas de amor, deixava cartinhas às vezes num lugar escondido para ela achar. Era tão legal isso, tão legal. E a Bíblia é essa cartinha de Deus pra gente. Deus deixou, e que carta, hein? E que carta, Deus deixou uma carta enorme, declarando o seu amor, declarando as suas palavras, declarando a sua mente, quem Ele é, o que Ele pensa de nós, quem nós somos, o que Ele pretende fazer, como Ele pretende casar conosco, morar conosco, levar-nos para morar com Ele. Ele deixou essa carta, que a maioria das pessoas tem até dentro de casa, lá uma Bíblia, ou no celular. Se não tem, tem acesso, sabe? Facilmente onde achar. Mas não se preocupa. Sabe, eu nunca recebi uma cartinha que eu não tenha aberto. Nenhuma menina que eu mandei cartinha deixou de abrir a cartinha. Mas o ser humano, infelizmente, não abre a Bíblia. Não abre a Bíblia para lê-la, para meditá-la, para ouvir e saber o que Deus quer falar com ele. Aí você se pergunta, por que será que Deus não fala comigo? Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.